Olá, tudo bem? Mais uma vez é um prazer estar em sua companhia, porque começa agora o programa Análise Direta, o programa de entrevistas do canal Hit Notícias, que é transmitido para todo o Brasil pelo canal Hit Notícias e também 190 países pelo canal 1 Europa. E gravado aqui no estúdio da Hit TV em São Paulo. O tema de hoje do nosso programa são os ataques cibernéticos, a segurança digital, segurança virtual. E para falar sobre esse assunto, nós contamos hoje com a participação, a presença de um especialista. Aqui ao meu lado, o Dr. Hélio Moraes, que é advogado, né, especialista em direito digital. Doutor, primeiro quero agradecer a participação para falar de um assunto tão importante, hoje tão presente na vida moderna, né, doutor? Com certeza, né? A gente tem essa semana aí um evento para a gente conversar um pouco, né? Mas essa era cibernética, ela vem se desenvolvendo muito, né? Inclusive, não é uma questão só de Brasil, não é uma questão mundial. Os países têm verdadeiras disputas, né? A guerra do futuro, que se diz, é a guerra cibernética, né? Inclusive com influência nas eleições, até na eleição americana, né? Outros países influenciando países, tendo verdadeiras equipes, né? Para poder atacar, né, tanto o sistema eleitoral, o sistema de energia, né, e no nosso caso aqui até o nosso judiciário, né? Pois é, recentemente foi registrado o que os especialistas consideram o maior ataque cibernético já visto na história do país, né? Nunca, não há precedentes de um ataque que fosse tão abrangente, que causasse tanto estrago. Então, primeiro, até para explicar para o nosso telespectador, para cumprir uma função didática, queria que o senhor explicasse como acontecem esses ataques cibernéticos. Perfeito, né? Nós estamos falando aí sobre o caso do STJ, né? A nossa segunda maior corte aqui do Brasil, né? Então é um tribunal muito importante, né, para todo o judiciário, para toda a sociedade brasileira, né? Eles lidam com mais de 200 mil processos lá em andamento. E eles foram sujeitos, essa semana, ficaram interrompidos por quase uma semana, por um ataque que chama ransomware, né? É um sequestro de dados. Então, é uma espécie de um vírus que é implantado dentro do sistema da empresa. Esse vírus, às vezes, passa meses lá dentro, né, coletando informações, e em um determinado momento ele criptografa a base de dados, então ele trava a base toda e precisa de uma senha para abrir isso novamente. E para obter essa senha, né, ele passa a cobrar um resgate, né? Então, às vezes, em criptomoedas, né, para poder evitar ou dificultar o rastreamento, né? Então, essa mecânica, né, uma espécie de um vírus, mas não é um simples vírus que só prejudica o sistema. Ele sequestra a base e cobra um resgate para poder liberar o acesso novamente, né? Na prática, então, funciona como um sequestro que a gente conhece, só que é um sequestro virtual, de dados, de informações. Mas é um sequestro mesmo, ele pega aquilo e depois exige um pagamento para devolver. É como se fosse o sequestro da era moderna, né? Nós estamos, né, num momento da nossa transformação digital, a nossa sociedade passa por esse momento de transformação digital, então os nossos dados, né, estão indo para todos os sistemas e nós vivemos essa era, né, que o dado é comparado hoje em dia, né, todo mundo tem esse jargão, né, o dado é o novo petróleo, né? E eu brinco que o dado às vezes é pior que o petróleo, porque o petróleo, você sabe onde ele está, você consegue fazer medidas de contenção. O dado é uma coisa muito mais etéreo, ele é replicável, né? Então, uma vez essa base, por exemplo, tendo sido criptografada, ela pode ter sido copiada também. Então, mesmo que se libere, mesmo que se consiga recuperar com os backups, esse criminoso, né, que fez essa ação, ele pode ter mantido com ele uma série de informações de milhares de pessoas, de milhões de pessoas, que podem ser usadas para roubo de identidade, né? Então, tem muitos efeitos que podem ser causados a partir desse sequestro. Não é só o efeito direto no órgão, né, mas o efeito nas pessoas, nesse caso, é muito extenso, né? Pode e deve, né? Ele não deve manter, devolver simplesmente todos aqueles dados, todas aquelas informações, como o senhor disse, que são valiosas e ficar sem nada. Mesmo com o pagamento do resgate,
provavelmente ele continua com essas informações, que, aliás, são informações sigilosas e podem ser usadas para infinitas práticas, infinitos crimes, né, doutor? Existe um mercado paralelo, né, Kleber, assim, na Dark Web, né, que a maioria das pessoas não tem acesso, né, mas essas bases de dados, bases de documentos, né, são transacionados na Dark Web, né, justamente para você poder obter financiamentos, você adquirir telefone, você adquirir moradia, né? Então, dá para fazer uma série de transações, né, fazendo-se passar pela identidade de outros, né? Fora, né, informações, como você falou, sigilosas, informações que podem ser utilizadas para extorsão das pessoas, né? Então, tem muitos dados. Então, essa questão da preocupação com os dados pessoais, né, é um movimento muito forte, né, mundialmente. Tanto é que eu estava comentando aqui um pouquinho antes com você, né, que esse ano nós temos aqui no Brasil a entrada em vigor da nossa Lei Geral de Proteção de Dados, né? A nossa LGPD, para tentar regular um pouco isso também, né? Legal. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre essa lei, mas partindo desse início de conversa, a gente já pode fazer um alerta importante para as pessoas. Eu olho bem para a câmera para falar para você que está em casa, não preencher cadastros que não tenham credibilidade, que não sejam de instituições conhecidas, instituições reconhecidas por lei. Às vezes uma simples compra ou um e-mail que você recebe pode ser uma armadilha perigosa, né, doutor? Com certeza, Kleber. É muito importante esse alerta, né? O Brasil, ele é pródigo nesses golpes, né? Pelas ferramentas, né? Nós somos usuários muito intensos das ferramentas de redes sociais, de comunicação, que é bom, mas também propicia, né, esse tipo de golpe, de obtenção de informação, né? Então, a gente não tem essa cultura de preservar a nossa privacidade, né, como o europeu, que já tem isso essa preocupação. Então, é muito comum, tanto do lado das empresas, coletarem informações excessivas, quanto dos criminosos, e as pessoas não têm esse ato, né, essa atitude de resistir, né? Então, elas às vezes entregam muito facilmente as suas informações sem entender exatamente para que ela precisa entregar aquela informação, né? Interessante isso que o senhor falou. O brasileiro ainda é ingênuo no tratamento, na vida virtual, na internet? Ainda assim, né, a gente vê esse movimento em relação à privacidade, é um movimento global, né? A Europa é muito atuante nessa parte, né? Eles já tinham leis de proteção de dados desde a década de 90, depois agora em 2018, né, entrou em vigor o GDPR, que foi o novo regulamento mais rigoroso, e o cidadão europeu ele já tem esse senso, né? Então, ele quer saber por quê? Por que você precisa do meu celular? Por que você quer essa informação, né? Então, ele tem uma dinâmica diferente. Aqui, até pelo nosso jeito, né, mais aberto, a gente às vezes não pensa nas consequências, né? Então, às vezes a gente fornece de uma maneira muito solta nossas informações, né? Nos aplicativos a gente coloca lá, né? Fez o check-in não sei aonde, chegou não sei aonde, né? Que os criminosos também sabem utilizar isso. Então, já tivemos inúmeros casos até de sequestros daí físicos, né? Porque o criminoso vai lá e mapeia pela rede social todo o perfil da pessoa, né? Sabe os bens, sabe onde ela está, sabe se ela está viajando, se ela está na Europa, se ela está na Disney, né? Ou seja, a gente dá pistas para o bandido. Com certeza, Correto. certeza. E o senhor falou do ataque ao Superior Tribunal de Justiça, o STJ, né? Mas não foi o único. Ao todo, 80 órgãos públicos de Brasília e o Ministério da Saúde, o SUS, o Sistema Único de Saúde, também foram alvos desses ataques cibernéticos. Dá para mensurar o prejuízo que isso causou? Assim, nesse momento, realmente é imensurável isso, né? Como você falou, é o maior ataque já visto aqui no Brasil, né? A gente está um passo um pouco atrás, né? O governo brasileiro emitiu no início desse ano o chamado decreto e-Cyber, né? Que é uma espécie de orientação para os órgãos públicos para se preparar para esse mundo, né, da guerra cibernética, né? A guerra cibernética é uma realidade entre os países, né? E o Brasil não pode ficar de fora dessa história, porque realmente
pode ter um uso indevido, né? Inclusive parar, né? Imagina parar a segunda corte mais importante do país por quase uma semana, né? É uma coisa assim inadmissível, né? Fora todas as repercussões que ainda vão vir, né? Eles voltaram a operar ontem, mas os dados ainda estão lá, né? Eles estão fazendo a recuperação dos backups, né? Mas às vezes pode ter um gap em relação ao backup e ao que foi perdido. Então, tem um dano realmente inimaginável aí que a gente passou. Olha, e para quem não acompanhou essa história, esse ataque cibernético ao Superior Tribunal de Justiça, nós vamos exibir agora uma reportagem que foi feita pela equipe do HIT Notícias e conta detalhadamente como foi essa história. Acompanhe. O ataque ao Superior Tribunal de Justiça na semana passada acendeu o alerta. Nenhum sistema está a salvo do ataque de hackers. A ação fez com que ministros e servidores ficassem sem acesso a processos digitalizados, e-mails e sistemas internos. Pelo menos 12 mil foram atingidos pela invasão dos hackers, o que causou a suspensão de julgamentos e a suspensão de prazos processuais. Essa investida de hackers contra a corte é uma ameaça conhecida como o ransomware, que sequestra dados e os criminosos pedem pagamento para devolver as informações, geralmente em criptomoedas como bitcoins, porque dificulta a identificação de quem está por trás do ataque. Como explica este especialista em crime cibernético. Que esses criminosos não recebem dinheiro em contas bancárias convencionais, que seriam facilmente rastreáveis, mas eles exigem que a vítima crie uma carteira em criptomoedas, compre bitcoins e transfira bitcoins para um endereço, o que torna extremamente difícil a perícia digital apurar a autoria de quem está recebendo essas criptomoedas. E esse código malicioso que atingiu o STJ é a fraude que lidera a lista de ameaças digitais em 2020. As tentativas de golpes aumentaram mais de 350% só no primeiro trimestre desse ano. E esse tipo de crime não acontece apenas com empresas e instituições. Todos nós estamos sujeitos ao ataque de cybercriminosos. Os criminosos estão sempre atentos a uma forma de tirar dinheiro da vítima. E hoje, infelizmente, esse código que aplica o ransomware é comercializado a um preço muito acessível na Deep Web e na internet. Então, muitas pessoas acabam comprando e aplicando esse código a vítimas, à medida em que a vítima tem toda a sua vida, os seus arquivos, os seus sistemas, todos paralisados. A única alternativa, se ela não tem cópia de segurança, é pagar esse resgate, normalmente um resgate elevado. Nós já vimos casos em que foi exigido 5, 6, 7 bitcoins. Se nós considerarmos a cotação do bitcoin em R$80 mil, dá para ter uma estimativa de quantos criminosos ganham com isso para devolver os dados da vítima. Com mais pessoas trabalhando em casa, os computadores e os dados que eles armazenam se tornam alvos fáceis para cyberataques, por estarem desprotegidos. De nada adianta as empresas terem boas práticas de segurança da informação, adotarem controles, requisitos, diretrizes, sistemas operacionais atualizados, antivírus, se não se aplicou essa mesma segurança no elo mais fraco, que é hoje o colaborador que está trabalhando em home office por força da pandemia, uma velocidade nunca antes pensada, muitas vezes a empresa não teve como se preocupar com isso e hoje ele é o ponto vulnerável. O ataque cibernético vai além da perda de documentos e informações. Uma vez que perder dados pode trazer um impacto devastador em uma empresa, quer ela seja grande ou pequena. Segundo o especialista, existem meios de evitar esse tipo de crime. Muito cuidado com mensagens recebidas, sites acessados, e-mails que você recebe com anexos que você desconhece. Hoje, esse tipo de abordagem é porta de entrada para um código malicioso como esse, que, se clicado, se acessado, acaba por infectar o computador e outros computadores da rede. Quanto ao ataque ao Supremo Tribunal de Justiça, a Polícia Federal instaurou inquérito policial para apurar as circunstâncias da invasão. As diligências iniciais da investigação já foram adotadas, inclusive com a participação de peritos da instituição. No Superior Tribunal de Justiça, o sistema de informática já está sendo restabelecido. Pois é, a gente viu aí como foi o ataque. Mas agora, será que a lei está preparada? A lei tem acompanhado o ritmo desses criminosos? Bom, essa pergunta eu deixo para o doutor Hélio responder
no próximo bloco. Não saia daí. Olá, e nós voltamos com o segundo bloco do programa Análise Direta, que é gravado aqui no estúdio da HIT em São Paulo. E lembrando, né, que para esse programa ir ao ar, para essas imagens chegarem até a sua casa, a gente conta com o trabalho de toda uma equipe técnica que está empenhada. Hoje nós temos aqui, ó, mais uma vez falando, como diretor de imagem, o Adailson Oliveira. Na sonoplastia, o William Amaral na sonoplastia. E os câmeras, meus amigos, Carlos Alberto e Rodrigo dos Anjos. Mas o convidado especial mesmo aqui está aqui do meu lado, que é o doutor Hélio Moraes, que está esclarecendo as dúvidas e falando detalhadamente sobre esse perigo real hoje no mundo virtual, que são os ataques cibernéticos. No último bloco eu deixei uma pergunta no ar. A lei hoje é eficiente para punir esses criminosos, doutor? A gente vem passando por um processo de melhoria da legislação, né? Então, a gente ainda sempre tem alguma coisa, né, para poder implementar, né? Há necessidade de implementação, né? Esse ano entrou em vigor a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, mais voltada não tanto para o crime, tanto é que se discute um projeto de lei como se fosse uma LGPD do direito penal, né? Temos algumas legislações de proteção de ataques, mas não suficientes, né? Então, a gente sim precisa ainda evoluir em relação a isso, mas não é só a questão da lei, né, Kleber? Eu acho que tem a questão da capacitação, né, dos funcionários públicos. Os órgãos públicos são órgãos gigantes no Brasil, né? O Brasil é um país de dimensão continental, né? Então, cada órgão público tem uma concentração de dados gigantesca, né? Então, são alvos dos hackers, né? Porque ali você tem muita fonte de informação. Então, você capacitar, você ter um planejamento, né, de segurança cibernética, né? Você ter a parte de equipamentos, softwares, né? Então, junto com a lei, né, precisa ter toda uma estratégia, né, de planejamento cibernético para poder evitar esse tipo de ataque ou, pelo menos, saber lidar com isso, né? Evitar completamente é praticamente impossível, né? Tem alguns sites internacionais que eles mostram a guerra cibernética internacional, né? Ela é muito concentrada entre a China e os Estados Unidos. Então, assim, os ataques de lado a lado são contínuos, né? O Brasil não é um grande player nesse cenário mundial, mas, obviamente, né, por essas dimensões continentais, os nossos órgãos públicos, como o SUS, como o Judiciário, têm milhares de informações, milhões de informações. Então, paulatinamente, eles passam a ser também alvo desses cybercriminosos, né? A gente já falou das consequências que esses ataques podem causar. No SUS, por exemplo, uma cirurgia importante pode deixar de ser marcada, de ser realizada em virtude de um ataque desse que acaba com o sistema de processamento de dados. Agora, qual a punição? Hoje, por exemplo, o que a lei prevê? É tão grave quanto um roubo, um assalto à mão armada, em termos de cadeia, enfim, qual o rigor da lei em relação a essa prática? A gente tem algumas previsões, né? Tem a chamada Lei Carolina Dickmann, que é relacionada à questão, né, desse bloqueio, da dilapidação em relação aos dados, né? Então, ela traz algumas proteções, né? Mas ainda não tem um rigor tão elevado nesse ponto, né? A punição, por exemplo? A punição ela é equivalente, né? Não tem maior ou menor rigor, né? Então, ela é similar às punições físicas, né? Então, não tem uma diferença pelo crime cibernético nesse sentido. Para a né? gente ter uma noção, doutor, qual é a punição prevista pela lei? Quanto tempo de cadeia, ou se é cadeia, se é flagrante, enfim, qual é? O senhor lembra?
Tem algumas penalidades, mas são coisas assim entre 3 a 5 anos, né? Nada muito além disso. É crime até certo ponto leve. Leve. Né? E as consequências são graves, né, Kleber? Eu vou mencionar um caso aqui para você, para a gente ter uma noção. Acontecido na Alemanha, né? Coisa de 2 ou 3 meses no máximo, né? Então, um desses ataques, similar a esse ocorrido aqui no Brasil, de ransomware, eles sequestraram um hospital. E eles tiveram um evento de bloquear cirurgias, e nós tivemos um caso de um óbito lá na Alemanha, conta de todo o sistema do hospital estar bloqueado e eles não conseguirem realizar um procedimento que era necessário. Né? Mataram uma pessoa. A consequência foi a morte de uma pessoa. Né? O senhor citou o caso da atriz Carolina Dickmann. E para quem não se lembra, parece que ela levou um computador, né, para uma autorizada para fazer um reparo, e as pessoas, os técnicos que trabalhavam naquele local tiveram acesso a todo o conteúdo que estava ali, inclusive conteúdos íntimos, que acabaram prejudicando ela, vazando na internet, enfim, causaram um grande transtorno, e esse caso acabou virando uma referência também para a lei, né? Sim, virou uma referência. O Brasil, ele funciona assim, Kleber, meio a trancos e barrancos, entendeu? Então, as leis acabam ganhando o nome, né? Porque existiam já diversos projetos de lei há anos que não eram aprovados. Quando que eles aprovaram? Quando aconteceu o evento com uma pessoa, né, de destaque, né? Porque aconteceu com várias pessoas, mas quando acontece com uma pessoa da mídia, né, isso chama atenção. E isso daí move o nosso legislativo de criar uma lei. Então, a lei foi criada, né, após esse evento, com o intuito justamente de tentar criar ali alguns mecanismos de punição no caso dos ataques, né, e o uso de informações hackeadas. Né? Agora, esse caso de Brasília e também do Ministério da Saúde e do STJ... todos esses ataques estão sendo investigados pela Polícia Federal e outros órgãos competentes e especializados em crimes cibernéticos. Agora, eu pergunto para o senhor, o contra-ataque, a ação desses órgãos do poder público é tão eficiente? Nós estamos tão preparados para combater os criminosos quanto os criminosos estão preparados para nos atacar? A gente temos, sim, alguns núcleos de excelência, né, nas polícias, algumas polícias estaduais, na Polícia Federal, no próprio Exército, né, eles têm um centro de defesa cibernética. Né? É claro que isso é sempre uma guerra de investimentos, né? Então isso não para, né? Então a tecnologia, ela avança numa velocidade gigantesca. Então sempre estão aparecendo novidades, né? Os criminosos, eles descobrem as falhas, às vezes, antes mesmo das empresas, né? Então, tem diversos casos em que a empresa faz o lançamento do produto, né? O primeiro usuário do produto é o criminoso, porque ele já quer descobrir a falha e arrumar uma questão para atacar. Então, esses núcleos são importantes. Nós tivemos, por exemplo, semana passada, né, foi desbaratado várias quadrilhas que trabalhavam com esse negócio de sites piratas para divulgação de streamer de vídeos, né? Então, é como se fosse, né, um Netflix, mas um Netflix pirata. Olha, né? só. E eles prenderam, né? A polícia fez uma operação muito estruturada em várias cidades. E quando eles desbaratam o núcleo desses criminosos, tem servidores e servidores, tem equipamentos, né? Então, o crime organizado, ele tem um braço muito forte nessa questão de uso de direitos autorais, de uso de dados, de sequestro de informações. Então, esse mundo digital está sendo, sim, trabalhado pelos cybercriminosos, né? Então, o Brasil precisa continuar esse investimento e capacitando cada vez mais as polícias, né? A Polícia Federal, nesse sentido, porque é o crime do futuro, né? E agora, o perfil desses criminosos? A gente lembra muito do tráfico de drogas, né? Que recrutava menores, às vezes em bairros carentes, em favelas, para trabalhar ali. Eles acabavam crescendo no crime, viravam depois chefes e ali começava uma vida criminosa, infelizmente. Agora, nesse ramo específico,
há necessidade de uma alta especialização. Não é qualquer um que sabe lidar com esse sistema. Então, qual o perfil desses criminosos? Pelo menos o histórico dos que já foram presos. Assim, o que acontece, né? Alguns deles não têm, às vezes, né, muito essa percepção de que, né, nesse caso, por exemplo, da venda do vídeo ilegal, a maior parte das pessoas acha que não tem problema comprar aquele DVD pirata ali na banquinha, né, ou acessar um portal desse, muito importante, né? isso que você está falando. Então, acha que é normal, né? O Brasil não tem essa cultura percebendo que aquilo ali está financiando o crime organizado, né? Então, eles têm recursos para contratar técnicos de qualidade, né? O brasileiro, ele tem uma alta capacidade, o brasileiro se desenvolve muito, né? Hoje em dia a gente tem muita informação, né? Eu lembro recente que eu estava com um problema lá na minha casa para fazer uma instalação elétrica, um 110 e 220 lá, e eu chamei o zelador, né? E ele foi lá, arrumou rapidamente. Eu falei, você tem curso de eletricista? Ele falou assim, não, YouTube, doutor, tem tudo. Daí eu falei, YouTube tem tudo, né? Então, a informação está disponível, eles vão atrás, né? Hoje é a era da informação, né? Então, essas pessoas buscam, né, a informação escolarizada, claro que ela é importante, né? Mas hoje em dia, a pessoa que corre atrás, que procura vídeos, que estuda, ela se capacita, né? E os criminosos estão nessa esteira, né? Eles seguem essa onda, se capacitando e cada vez mais sabem manipular, né? O brasileiro usa essas ferramentas, usa o celular, né? Usa as redes sociais com muita desenvoltura, né? Também é bastante comum a gente ver jovens, né? Já que essa geração ela já praticamente nasceu usando o computador. Eles têm muito mais afinidade. E é comum até, eventualmente, de tempos em tempos, a gente vê casos de jovens, pouca idade, ainda estudantes, às vezes, de nível escolar, do segundo grau, conseguir invadir sistemas super sofisticados de grandes corporações do mundo, né? Não, sem dúvida, né? A gente, não vou entrar no mérito aqui, mas nós tivemos um caso aqui em São Paulo, né, de uma das escolas mais tradicionais aqui em São Paulo, cerca de talvez uns 2, 3 anos atrás, né, em que o estudante, no afã de obter ali a nota dele, né, um dos estudantes do ensino médio ali, né, conseguiu entrar no sistema da escola e, além das notas dele, ele conseguiu obter o histórico de alunos antigos, né, com comentários dos professores, comentários depreciativos, né. Então, essa questão da proteção de dados, né, reter dados desnecessários, então a gente tem que criar uma nova mentalidade em relação a lidar com os dados, né? Muito curiosa essa história que o senhor trouxe da escola. A escola prepara, ensina o aluno e ele usa todo esse ensinamento contra a própria escola. É uma ironia até, doutor. Na verdade, assim, é uma questão daí que extrapola essa questão tecnológica, que são a questão dos valores, né? Os valores sociais. Então, às vezes, a pessoa sequer tem essa percepção, né? Outro dia, eu estava vendo um vídeo curioso na internet em que o ladrão tinha sido roubado por outro ladrão, né? E daí perguntaram, eu falei, mas o seu carro era roubado. Ele falou, não é roubado, era meu. Eu roubei, era meu, né? Então, assim, a falta de noção, né, às vezes acaba cometendo os jovens, né? Então, e deixam-se influenciar e depois que você já seguiu um tempo ali dentro, né, é difícil, às vezes, você se desvencilhar ali daquela rede que você está envolvido, né? Legal. Agora, tudo isso traz uma reflexão, né? Se aquele sistema tão sofisticado e tão bem cuidado do STJ foi invadido, se o Ministério da Saúde foi invadido, se 80 órgãos públicos de Brasília foram invadidos, o que dirá o meu computador, o seu computador que está em casa? Essa insegurança que hoje a gente vive vai ser o tema do terceiro e último bloco que a gente vai comentar aqui com o Dr. Hélio. Portanto, não saia daí.
Nós voltamos aqui ao estúdio da Hit TV em São Paulo, onde é gravado o programa Análise Direta. O programa Análise Direta que é transmitido para todo o Brasil pelo canal Hit Notícias e mais 190 países pelo canal 1 Europa. O tema de hoje são os crimes cibernéticos, os ataques virtuais que infelizmente têm virado rotina e têm assustado muita gente. Quem está falando sobre isso é um especialista no assunto, aqui ao meu lado, doutor Hélio. Doutor, antes do último bloco acabar, né, do segundo bloco, eu fiz uma ponderação. Se órgãos tão importantes que a gente imagina contarem com sistemas de segurança e proteção sofisticados, no caso do Superior Tribunal de Justiça, foram alvos, conseguiram ser vazados, ser penetrados por esses criminosos, o que dirá então os nossos computadores, os nossos smartphones? Essa sensação de insegurança é um efeito colateral desses ataques, doutor? Sem dúvida, né? Nós vivemos, os criminosos, eles têm um recurso que eles chamam de, muitas vezes, de engenharia social, né? Então, eles utilizam, às vezes, alguns dados que eles obtêm das pessoas para obter mais dados, né? E, com isso, eles passam uma sensação de credibilidade. Então, no WhatsApp, muitas pessoas já foram sujeitas àquele golpe, né, que eles capturam a sua conta do WhatsApp, por exemplo, e começam a passar aquelas mensagens para todos os seus contatos, pedindo algum dinheiro emprestado, né? Cada vez mais comum esse golpe, aliás. Cada vez mais comum, e eles são muito sofisticados. Aconteceu isso comigo, né? Eu recebi a mensagem e era de uma prima do interior, né? A mensagem, ela contextualizava a região, né? Então, ela falava de algumas coisas, teve um problema, assim, com o acidente, com o carro do meu marido, na estrada tal. Então, era todo contextualizado. Então, era bastante sofisticado. Na primeira leitura, né, aquilo me pareceu até uma coisa crível, né? Era bastante real, né? Era bastante real, né? E, de fato, muitas pessoas caem nisso, né? Então, mandam o dinheiro e depois, para você recuperar, é praticamente impossível, né? Então, tem que estar muito atento, né? Tanto no smartphone, tanto por e-mails, né? Ligações de banco, né? Pedindo para recadastrar, para dar a senha, né? Falando que o seu cartão de crédito está com problema e que ele precisa ser devolvido, né? Tem inúmeros casos, né? Eu tive casos até na minha família, eles ligam com muitas informações, pedem para você retornar por um telefone fixo, né, que eles dão. Então, o telefone da sua casa já está grampeado pelos criminosos. Você liga numa central como se fosse uma URA, né, aquele Disque 1, Disque 2, que é dos criminosos. Eles fazem todo um trâmite, te orientam a cortar o cartão sem cortar o chip, mandam alguém na sua casa retirar o cartão, e daí eles saem com o cartão, com a sua senha, com todos os seus dados e começam a fazer uma série de gastos, né? Então, eles têm muitas informações, até por isso, né, a gente discutiu nos blocos anteriores a importância das leis para as empresas terem cuidado com os dados pessoais, senão eles podem cair, de fato, nas mãos dos criminosos e nos ocasionar esse tipo de situação, né? E como o senhor falou, eles estão cada vez mais próximos, eles sabem cada vez mais detalhes, o que torna cada vez mais verossímil as versões que eles passam para os crimes, para os golpes, né? Principalmente para idosos, tem um grupo mais vulnerável que tem pouca afinidade com tecnologia, que se torna o predileto desse alvo. Então, eu queria que o senhor orientasse, desse algumas orientações básicas, fizesse uma cartilha resumida para as pessoas de como elas devem se comportar quando receberem uma ligação que possa ser suspeita. Não, perfeito. Eu acho que é muito importante, assim, como você bem falou, né, Kleber, os idosos são um alvo muito fácil, né? Porque eles nasceram numa era analógica, né? E agora o nosso mundo é digital, né? E é então, difícil acompanhar, né? É difícil acompanhar a tecnologia, né? Ela muda muito, né? Eu auxilio, às vezes, né, a minha mãe com as ferramentas, né? Então, lidar, é o WhatsApp, é o SMS, é o e-mail, né?
é muita novidade para esse pessoal, né? Então, eles são, de fato, assediados, né? E a recomendação é não passar nenhuma informação em uma ligação que você recebe e você não tem como confirmar a procedência, né? Mesmo os e-mails, as mensagens de WhatsApp, sempre desconfie, né? Então, esteja atento, né? Procure checar, peça auxílio, né, dos seus parentes que têm mais jovens, né? Faça uma verificação no site oficial daquele órgão, no telefone oficial daquele órgão, no momento subsequente, né? Porque os criminosos se aproveitam dessa inexperiência e as pessoas entregam, né, facilmente as suas informações. Eles não precisam roubar exatamente, né, porque você acaba fornecendo ali os seus dados, a sua senha, o seu cartão, né, para esse uso indevido. Então, realmente, o Brasil é muito pródigo nisso, então é necessário ter muita atenção com isso, não fornecer informação quando liga, né? Outro dia ele ligou na minha casa querendo saber um monte de dados, eu falei, não sei quem você é, né? Não sei de onde você está falando, como é que você... Né? Desconfiar sempre, né, doutor? Desconfiar sempre. Infelizmente, é isso que a gente pode fazer, né, para poder se precaver em relação a esse tipo de situação. E para ilustrar isso que o senhor acabou de falar, eu estava lendo uma notícia nos últimos dias de que um hacker roubou 20 milhões de senhas. Não são dados, são senhas, que é um estágio além dos dados. A senha é que vai permitir o acesso, é uma chave de acesso para contas bancárias, para redes sociais, enfim, como o senhor falou, até para fazer cadastro. 20 milhões de senhas a partir de um site de relacionamentos. Ficou famoso, esse hacker se apresentou como Mastermind, ou mente mestra, né? E ele conseguiu. O senhor teve acesso a essa informação, leu essa notícia também? Assim, nós temos tido muitos casos recentes sobre isso, né? E tem um dos problemas principais aí, Kleber, que também é uma outra orientação importante para a gente passar aí para o telespectador, que como nós vivemos esse mundo de muitas plataformas digitais, nós acabamos, né, a maior parte das pessoas acaba adotando uma postura que é usar a mesma senha. Importantíssima, né? Essa dica. E daí você usa a mesma senha para tudo, no banco, no site de relacionamento, na rede social, né, para facilitar a sua vida. Mais fácil para lembrar. Mais fácil para lembrar, só que isso te traz um risco de exposição enorme, né? Então é muito importante você criar algum mecanismo tanto de diferenciar as senhas, quanto de alterar de tempos em tempos, né? Porque essas senhas, às vezes, quando são vazadas, muitas vezes são senhas antigas, senhas que você já utilizou no passado, né? Então, ter algum mecanismo de troca das suas senhas periodicamente, né? Para justamente você não ter alguma das suas plataformas ou algum dos seus sistemas acessado por esse tipo de criminoso, né? Isso é difícil, eu sei disso, né? Porque nós vivemos esse mundo, são muitos locais, mas pega um caderninho, né? Anota ali no papel, troca de tempos em tempos, de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, cria uma rotina para você não ficar exposto a esse tipo de situação, né? Extremamente valiosa essa dica e um erro muito comum também, né, doutor? Muito comum, muito comum. Agora, eu queria que o senhor ressaltasse também a importância, principalmente dos empresários, até médios empresários, não só os grandes, porque as grandes corporações, elas contam com departamentos específicos de TI, de segurança digital. Agora, os médios empresários, de terem o apoio, terem o trabalho, a prestação de serviço de técnicos e especialistas informáticos e também de direito digital. É sempre um desafio, né? O pequeno e médio empresário, né, ele vive essa dinâmica, né, de cumprir as leis, de fazer o negócio dele funcionar, né? Então, realmente é uma batalha diária do pequeno empresário, mas ele não pode descuidar dessa parte, né? Então, ele tem que, obviamente, na hora que ele vai procurar, hoje em dia nós vivemos um mundo em que muitos dos nossos sistemas foram para as nuvens, né, que a gente chama aí o cloud, né? Procurar uma empresa que seja idônea, né, essas empresas que tenham, né, sistemas de segurança capazes de manter os seus dados
de uma maneira segura, né? Ele não pode descuidar dessa parte, porque isso pode acabar com o negócio de um pequeno empresário. Um vazamento como esse, uma grande empresa, né, ela tem capacidade de se reorganizar, né? Agora, um pequeno empresário, ele simplesmente pode ver o seu negócio se esvair. Então, ele não pode abrir mão disso, né? Ele tem que sim fazer uma pesquisa de mercado. O preço, claro que é importante, mas ele tem que olhar não só para o preço, ele tem que avaliar um pouco a qualidade, né, de quem está prestando o serviço, pegar informações daquele prestador de serviço para ele poder ter uma proteção em relação a isso. Porque se o gasto pode ser grande, o prejuízo com o golpe pode ser ainda maior, né, doutor? Maior, sem dúvida, né? E agora com esse advento, inclusive, né, das leis de proteção de dados, podem vir multas, podem vir recomendações, né? Então já existem várias empresas, né, que com o evento do vazamento, nós tivemos um caso de vazamento essa semana passada, né, da distribuidora de energia aqui em Osasco, né, da cidade da Grande São Paulo, né? Aquilo ali, né, as suas informações podem ser usadas para vários crimes. A empresa vai ter que ligar para cada pessoa, vai ter que varrer a internet para poder tentar retirar, vai ter que atuar na assessoria de imprensa, advogados, peritos, né? Então, são muitos custos incorridos para remediar um problema que, se eventualmente não foi endereçado no início, né? Então, às vezes, você se precaver, ser preventivo nessa coisa é a melhor estratégia. Custa, claro, né? Mas a consequência de não estar prevenido e sofrer um ataque como esse, né, ela com certeza é bem mais custosa do que se prevenir. Doutor, muito interessante essa conversa, mas infelizmente nosso programa vai chegando ao final. Pelo menos a gente sabe que foi muito útil. Quem assistiu se identificou, afinal esse é um problema da vida moderna. E eu reservo esses minutos finais para o senhor deixar seus contatos, suas redes sociais, enfim, quem quiser saber mais, como fazer para lhe procurar. Obrigado, Kleber, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, né? Algumas redes sociais aí no LinkedIn, como Hélio Moraes, né? Hélio Ferreira Moraes, advogado, especialista em direito digital. No YouTube tem um canal também, onde eu produzo alguns vídeos educativos, curtos, de 10 minutos, falando sobre a lei de proteção de dados, falando sobre esses assuntos de direito digital, né? Hélio Moraes Advogado, lá tem um canal no YouTube. Também no Facebook também tenho bastante produção a respeito disso. Fico à disposição, temos uma atividade muito intensa nessas redes sociais falando sobre esses assuntos, né? E quem quiser me procure lá, que com o maior prazer a gente está sempre à disposição para auxiliar as pessoas. Doutor Hélio Moraes, mais uma vez, muito obrigado. E o senhor já é convidado para uma próxima vez voltar aqui. Bom, nosso programa vai ficando por aqui. Você que gostou dessa entrevista, afinal o tema é muito importante, como eu venho dizendo, pode assistir de novo nos nossos canais, nas redes sociais, nas nossas páginas. No Facebook, programa /Análise Direta, né? Aliás, /Programa Análise Direta, ou então no YouTube, no canal HIT Notícias. E lembrando que esse programa também é transmitido para todo o Brasil e mais 190 países. Você que está no Brasil ou fora do Brasil pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp. O número é 55 para quem está no exterior, 11 99 224 7760, esse número que está aparecendo aí na sua tela. E continue ligado, porque aqui você sempre tem um especialista renomado falando de um tema muito importante para o seu dia a dia. Até a próxima!